Aleluia! Eita, Deus bom! Gente, todo mundo já ministrou aqui hoje, né? Louvor maravilhoso. Aí vem o pastor Toninho, bem guiado. Pode colocar o tema, por favor? E a nossa irmã do Rema, eu já podia deixar ela aqui mesmo e ficava. Não precisava de mim, não. Olha só o tema de hoje. Pastor Toninho está afiado, eu também, o Espírito Santo está, juntinho com a gente. Amém? Aleluia! Deus é bom demais, irmãos. E eu estou animada com essa palavra. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a Karina, sou esposa do Leandro. Nós cuidamos do ministério, do discipulado aqui da igreja. Temos 2 filhos maravilhosos, pequenininhos. E não vou nem falar o time deles, porque é melhor não. Mas, antes de eu começar a ministrar, eu quero perguntar aqui para as mulheres que estavam na minha última ministração já faz um tempinho aí. Algumas delas vieram falar comigo depois, foi uma brincadeira na época. Eu quero saber a mulherada que está aí, passando um corretivo, passando uma base, lavando um cabelo. Os homens também. Está todo mundo se arrumando, gente? Amém! Amém! É um povo bonito dessa igreja, não é? É assim que eu gosto. Aleluia! Deus é bom! Irmãos, esse tema veio no meu coração. E Deus tem algo para falar e tratar conosco essa noite. É algo sério. Afinal, a nossa vida ela é pautada em decisões. Amém? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos decidir algo. Nós precisamos escolher alguma coisa. Então, se nós vamos decidir fazer o Rema ou não, quando nós vamos decidir qual faculdade, escolher um emprego, qual igreja eu vou frequentar, qual carro eu vou comprar, vou morar numa casa, num apartamento. Tudo na nossa vida é pautado em decisões. E nós precisamos entender que nós não tomamos decisões de qualquer jeito. Amém? Muitas vezes nós aprendemos isso a duras penas. É uma expressão, acho que está certo do jeito que eu falei, né? A duras penas, muitas vezes nós aprendemos que decisões erradas nos trazem consequências graves. Amém? E quando o Senhor traz um tema como esse para um culto como esse, é porque Ele está cuidando de nós, irmãos. Porque nós não precisamos tomar decisões erradas. Amém? E muitas vezes a gente fala sobre isso na igreja, nós aprendemos tantas coisas boas, tantas palavras esclarecedoras nesse lugar. Né? Quem estava aqui domingo de manhã e à noite, um dos cultos? Poxa, que palavra preciosa, como nós aprendemos. E são instruções divinas do Senhor para que nós possamos ter uma vida boa. Amém? E antes de começar, aliás, já comecei, vamos abrir no primeiro versículo. Vamos lá em Provérbios 20 e 27. É um versículo base para essa ministração. E eu vou dar aqui uma base para essa ministração e logo nós já vamos para algo mais prático. Deus me chamou para esse tipo de palavra e eu estou aprendendo isso. Então, espero que vocês abram o coração, porque vai ser bom para a vida de vocês também. Ele ministrou a mim e agora estou aqui passando a mensagem. Amém? Então vamos lá, Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amém? Essa frase, o que ela quer dizer? Ela quer dizer exatamente isso. Que Deus nos guiará por meio do nosso espírito. Ele é a lâmpada. Então, se nós somos seres espirituais, e aqui nós estamos partindo do ponto em que todos já aceitaram Jesus. Amém? Se você não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é a sua noite. Amém? Mas eu acredito que a maioria aqui já aceitou o Senhor e por isso a lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o seu espírito é a lâmpada do Senhor na sua vida. Deus vai te guiar através do espírito. Muitas vezes nós podemos ouvir uma frase como essa e achar ela abstrata. Mas como isso funciona? Como isso funciona? Mas também, ao mesmo tempo, nós podemos pensar sobre isso e nós cantamos músicas como cantamos hoje aqui no louvor.
Nós cantamos que nós ouvimos uma voz em meio à tempestade. Nós cantamos que Ele é o vento em nossas velas. O que é isso, irmão? Isso é o Senhor te guiando. É o Senhor te guiando. Quando você cantar esses louvores, você entenda, tenha consciência daquilo que você está cantando, porque é precioso e é vida para a sua vida. Amém? Essa palavra funciona. E Ele realmente é a nossa lâmpada. Ele é o nosso vento. Ele é aquele que vai falar no meio da tempestade. E quando nós ouvimos, é a hora que nós acertamos. Amém? Aleluia. Vamos abrir em Tiago 1:21. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando nós tratamos da nossa vida, nós precisamos prestar atenção quando nós somos guiados pelo Espírito. Mas também nós precisamos salvar a nossa alma. Irmãos, nós não somos só Espírito. Nós temos que cuidar de todas as partes da nossa vida, do nosso corpo, do nosso eu. Preste atenção na palavra. Você está nessa igreja, você recebe uma palavra poderosa. Você não terá desculpas para dizer que você não sabia o que fazer. Não vai ter como você ter essa desculpa, porque essa palavra é clara, ela é direta, ela é objetiva, prática. Preste atenção nesse versículo. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Salve a sua alma, meu irmão. Salve a sua alma. Acolha essa palavra. Essa palavra ela é capaz de transformar a sua vida. E ela não vai conseguir transformar se você não absorver, se você não acolher com mansidão e tomar isso para você. Salve a sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E além de cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Preste atenção. Vamos lá em Romanos 12, vamos ler 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Dê o seu culto racional ao Senhor. Entenda que isso você não faz só quando você está na igreja, mas você faz no seu dia a dia. Irmãos, nós precisamos estar conectados com essa palavra, nós precisamos estar conectados com o Espírito. Enquanto você está fazendo as suas coisas do dia a dia, o seu trabalho, cuidando da sua casa, dos seus filhos, fazendo tudo o que você tem que fazer, você precisa entender que, primeiro de tudo, você precisa estar conectado com o Espírito. Se você está no carro, essa é a sua melhor oportunidade, talvez, do dia, de se conectar. Coloque um louvor, não coloque o rádio. Coloque uma ministração, vai orar, vai se conectar com o Senhor. Quantas vezes eu desabafei com o Senhor no carro? Quantas vezes? Quantas vezes eu tive a minha conversa ali com Ele? E muitas vezes, eu estou indo, por exemplo, levar os meninos para a escola. Eu começo a orar, o meu filho mais velho fala, mãe, você está orando? Ele já sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe que eu não sou doida, que eu estou falando sozinha. Eu não estou falando sozinha, eu estou falando com o Espírito. Em nome de Jesus, irmãos. Prestem atenção no seu dia a dia. São detalhes que vão fazer com que você consiga acertar nas suas decisões. Você vai conseguir acertar, irmão. Eu te garanto que você vai conseguir acertar. Isso é libertador. As pessoas no mundo, elas se sentem perdidas. Por quê? Porque elas não têm a lâmpada do Senhor.
Elas não têm a lâmpada do Senhor, então elas precisam de um conselho, de alguém que elas confiem. Elas precisam de um estudo mais profundo sobre o tema, para conseguir tomar uma decisão. Precisa fazer testes para descobrir uma profissão. Isso não está nada errado, irmãos. Mas nós temos uma ferramenta a mais. E é uma ferramenta que, vamos lá, é a melhor. É a melhor. É com essa ferramenta que nós vamos conseguir avançar na nossa vida e tomar boas decisões. Você é capaz de fazer isso, meu irmão. Às vezes você pode estar ouvindo essa palavra e falar, nossa, que palavra bonita, né? Já ouvi, já entendi, mas eu não consigo viver isso. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós ouvimos as palavras e nós estamos acomodados no nosso estilo de vida. Nós estamos acomodados na nossa rotina e a gente não quer mudar nada. Não quer mudar nada. E aí, como a gente não muda nada, a gente também não consegue ouvir o Espírito Santo. E aí não vai ter mesmo diferença na sua vida, irmão. Não vai ter resultado nenhum. Existem coisas que o Senhor nos pede que para nós pode não fazer sentido. Irmãos, eu era do Verbo da Vida de Guarulhos. Eu moro em Guarulhos. Frequentei o Verbo de lá há muitos anos. É uma bênção aquela igreja. Mas chegou um momento em que eu senti o Senhor me direcionando para estar aqui. É mais fácil para mim ir no Verbo de Guarulhos? É, muito mais. Mas nós precisamos estar dispostos a ouvir, a entender o lugar que o Senhor quer nos colocar para que nós possamos esticar a nossa fé. Não dá para ficar acomodado sempre. Não dá, querido. Nós precisamos realmente estar atentos ao que Ele nos pede e estar dispostos a obedecer. Nós temos o conselheiro dentro de nós. Não teria um presente melhor ou maior do que esse. Abra lá em João 14,16. João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso daí era Jesus anunciando o Espírito Santo. Imagina para os discípulos que tinham Jesus ali, de carne e osso. Quando ele dizia essas coisas, como era abstrato na cabeça deles, que eles não teriam mais Jesus ali, para falar, vem aqui, deixa eu sentar com você, deixa eu te explicar, deixa eu te falar o que você vai fazer agora. Como era para eles sentir, saber que Jesus não estaria mais ali, e que depois estaria... Como assim? Alguém dentro, o Espírito Santo, o Consolador, o que seria isso? E essa é uma experiência que a gente só entende vivendo. Amém? Por mais que Jesus explicasse, quando que foi entendido tudo isso? Quando viveram. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Essa palavra, no grego, ela traz alguns significados, e 3 deles são conselheiro, ajudador e encorajador. Nós fazíamos há muitos anos atrás uma peça de teatro que era o Espírito Santo como um treinador. O pessoal antigo vai lembrar. Era o Espírito Santo como um treinador e tinha a pessoa que estava sendo treinada. Então a gente corria por toda a igreja com o Espírito Santo ali do lado, encorajando. Vai, você consegue, vamos, mais rápido, mais rápido. E a gente fazia essa peça, irmãos, e era muito legal. Era uma forma de explicar como que o Espírito Santo é o nosso treinador. É exatamente isso que eu sinto, não sei você, mas é exatamente isso que eu sinto. Ele dentro de mim. Vai, Karina, vai, mais um dia, você vai conseguir, vai, levanta a cabeça, corre, vamos, não para, é para todo mundo, não para. Você pode dizer, Karina, mas é porque você tem essa personalidade colérica. Não é, irmão, não é. Eu sinto como o Espírito Santo, todos os dias, falasse para mim, não para, corre, avança, vai dar certo, agora para, agora pensa, analisa, agora vai. Não é assim que o treinador faz? Esse é o treinamento que o Espírito Santo tem para você.
É a hora que você desperta e você sabe, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. E quando eu tenho dúvida, é a hora de falar, Espírito Santo, o que eu faço agora? Me ensina, me mostra. O que ele é? Conselheiro, ajudador e encorajador. Ele vai te encorajar, meu irmão. Ele vai te encorajar. Imagina para os homens do Velho Testamento que não tinham o Espírito Santo, quando eles recebiam uma direção de Deus, como para eles era aceitar e obedecer. Com certeza era muito mais difícil. Pensa Moisés, com todas as limitações dele, ele imaginou que ele ia conseguir abrir Mar Vermelho, libertar o povo do Egito? Jamais. Agora, para nós hoje, quando o Senhor nos dá uma direção, nós não podemos nos sentir como Moisés se sentiu. Você não pode se sentir menor. Você não tem esse direito. O Espírito Santo está dentro de você e a partir do momento que você não se sente capaz, não se sente pronto, não está reconhecendo, não está ouvindo, é porque você não está considerando a presença dele em você. Você não está considerando o conselho que ele tem para você. E aí a gente vai ouvir o conselho de outras pessoas e é a hora que a decisão sai muito errada. Porque nós não conseguimos ouvir. Nós nos movemos pela necessidade, pela pressão, pela pressa. E aí nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo. E o que acontece? Decisão errada. Ah, escolhi o curso errado. Fiz 1 ano, agora eu vou parar. Perdeu dinheiro, perdeu tempo. Por quê? Porque não prestou atenção no Espírito Santo. Ai, mas poxa, Karina, aconteceu isso comigo, está me trazendo uma culpa. Não. Não, irmãos, todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo já tomou uma decisão errada alguma vez na vida. Mas é essa hora que nós conseguimos ainda assim corrigir, volta para a rota e o Espírito Santo está lá. Vai, não para, corre, vai de novo. Ele não vai te condenar, irmão, se você tomou uma decisão errada. A não ser que você queira ficar nela. Aí ele já não pode te ajudar, né? Mas se você tomou a decisão errada, você reconheceu, você se reposicionou, ele vai te ajudar. Por quê? Porque você vai conseguir ouvir, você vai conseguir prestar atenção, você vai conseguir obedecê-lo. Amém? Tá dando para entender até aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Os nossos sentimentos, irmãos, eles são a voz do nosso corpo. Então, a voz do nosso corpo, ela é perigosa. Não tem muitas músicas no mundo que falam sobre os sentimentos, o que eu estou sentindo, aquela coisa bem deprê. Existem várias músicas perigosas. Se você ficar ouvindo, vai ficar tudo lá dentro de você. E é isso mesmo que você vai sentir. Por quê? Porque a gente tem que saber administrar os sentimentos. Eles fazem parte da nossa vida, o Senhor nos criou assim, mas nós temos que aprender a administrar esses sentimentos. Eles vão ser a voz do seu corpo. Você vai poder ser guiado pelos seus sentimentos? Sim ou não? Não. Então preste atenção, quando é algo que você está sentindo, para e pensa se você está liberado para tomar a decisão ou não. Amém? Se você está no momento de pressão, de desespero, de pressa para resolver, está agoniado, ansioso, é a hora de você decidir? Não. É a voz do seu corpo gritando com você. E é a hora que você vai falar, eu sou um espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. O Espírito do Senhor é lâmpada para os meus pés. Preste atenção nos sinais que o seu próprio corpo e a sua própria vida te dão. O que é a nossa razão? Voz da alma ou da mente. Você pode tomar decisões baseadas na voz da sua alma? Não
Não pode. Preste atenção, irmão. Aqui é a parte prática do negócio. Então, se você precisar anotar, anota. Porque na hora que você for tomar a sua decisão, você vai falar, peraí, quem está falando comigo? É a voz do meu corpo? É a voz da minha alma? É a minha mente? O que está acontecendo em mim? Nós temos a mania mesmo de não parar para prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós. Nós só queremos resolver. Eu só queria que isso passasse logo. Eu só queria que isso passasse logo. Aí eu saio atropelando tudo. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei por isso. Mas é um momento que nós precisamos entender que existe um processo. Esse processo, às vezes, vai demorar uma semana, às vezes ele vai demorar um mês, e às vezes ele vai demorar 1 ano, 2 anos. E eu vou ser bem pessoal com vocês aqui. Tem gente que o diabo está querendo roubar, está com sono, vamos acordar, vamos acordar. Olha só, preste atenção no que você está fazendo aqui nesse lugar. Há exatamente 1 ano atrás, eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida. Por uma decisão errada que eu tive. Eu tive uma decisão errada e eu estava sofrendo a consequência dessa decisão na minha vida. Exato 1 ano atrás. Nesse período, eu ouvi da minha mãe. Ela falou assim, Karina, eu achei estranho quando eu te encontrei. Não parecia você. Parecia que você estava aceitando tudo o que estava acontecendo. Irmãos, eu odiei ouvir isso. Eu fiquei brava, não com ela. Eu fiquei brava com a situação que eu tinha me colocado e que eu estava aceitando viver. Não era pecado não, viu, irmãos? Não era pecado. Sabe que é nessas horas que a gente tem que se levantar e lembrar do nosso treinador, lembrar da voz que nos guia. Ei, irmão, você não está aqui à toa não para viver o que o diabo coloca na sua mesa. Levanta a sua cabeça. Toma a decisão certa, vai para cima. O Espírito Santo está aqui para fazer isso na sua vida. Nós não vamos viver de qualquer jeito. Nós temos um dono. E foi um processo difícil que eu passei. Foi um processo difícil. Mas eu me levantei no Senhor. Eu me levantei e falei, não, aqui não. Aqui não. Eu sei ao Deus que eu sirvo. E toda a capacidade que eu tenho foi Ele que me colocou. Ele me deu. Eu vou jogar fora? Não vou. E é isso que você tem que fazer hoje, meu irmão. É levantar a sua cabeça. Saber que a capacidade e as direções Ele pode te dar. E você é capaz de sair de qualquer situação na sua vida. Você é capaz de reverter qualquer decisão errada que você tenha tomado na sua vida. Pode ser uma decisão pequena, pode ser uma decisão grande. Mas para tudo, nós teremos sempre um resultado daquilo que nós escolhemos. Sabe que para você comprar um carro, você precisa ser guiado pelo Espírito? Porque você às vezes enche os seus olhos com um carro que é bonitão lá e depois não aguenta a manutenção dele. E não aguenta nem pagar o IPVA. Aí vocês dão risada, mas é verdade. Seja guiado, meu irmão. Para de ser guiado pela sua emoção, pelo que os seus olhos estão vendo. Presta atenção no que você está fazendo. O reino de Deus não é brincadeira. E a gente não está aqui para brincar. A gente está aqui para viver direitinho. Para viver cheio de alegria, para viver de paz, cheio de saúde. Para viver bem com a nossa família. Para viver bem com os nossos irmãos, para ajudar a igreja a avançar. Quando o pastor me chamou para ministrar hoje, eu sabia que essa semana ia ser bem corrida para mim. Mas eu não me senti no direito de dizer não posso. Por quê?
Eu sei para o que o Senhor me chamou e eu tenho que estar disponível para servir o reino. Se o meu pastor está precisando que eu ministre hoje aqui, eu vou ministrar hoje aqui. Quando a gente ministra, dedica tempo, dedica concentração. Irmãos, a nossa vida não é nossa. Nós temos que estar disponíveis. Aleluia! Aleluia! Nós vamos ser um povo que será reconhecido por um povo sábio, que faz boas decisões, que faz boas escolhas, que sabe planejar a vida, que sabe viver. Esse será o nosso nome. Um povo cheio de sabedoria. Não é aquela visão antiga que se tinha, os crentes, tadinhos, coitados, né? Tão coitadinho eles. Não, nós não. Nós não. Nós não andamos de qualquer jeito. A nossa vida não é toda largada, tomando uma decisão atrás da outra, tudo errado. A nossa vida não é feita para isso. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E para que nós consigamos viver esse propósito, a nossa vida precisa estar organizada. Isso é libertador para nós. Não é peso. Você saber que você pode tomar a decisão certa, mas que se você tomou a errada, o Senhor vai te ajudar mesmo assim? Que peso isso traz? Nenhum. Isso é leve. Nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um compromisso com o reino. Nós temos um compromisso com o sacrifício que Jesus fez. Nós temos um sacrifício com esse lugar. Aleluia! E aí eu falei que o Espírito Santo é o nosso treinador. Agora, como nós podemos treinar o nosso espírito? É simples, nada que a gente não saiba. Oração. A oração faz parte do nosso dia a dia. Meditação na palavra. Então, eu ouvi a palavra, eu li, eu medito, penso, coloco para dentro. Eu recebo essa palavra com mansidão. Eu recebo, eu não fecho o meu coração, eu recebo essa palavra. A gente coloca a palavra em primeiro lugar na nossa vida. E dessa forma nós estamos treinando o nosso espírito. E obedecemos instantaneamente a voz do Espírito. Instantaneamente quer dizer o quê? Na hora. Na hora. Então, se é para abençoar alguém, se é para fazer alguma coisa por alguém, pelo reino, se é para tomar uma decisão naquela hora, pela fé. Sabia que vão ter decisões que você vai ter que tomar, que são pela fé? Os seus olhos não estarão vendo ali o plano perfeito, tudo prontinho. Muitas vezes não vai ser assim, irmão. E você vai ter que tomar a decisão mesmo assim. Pode parecer loucura para o mundo? Pode. Mas para nós não é. É sabedoria do Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós vamos tomar decisões que saem da nossa zona de conforto, que o nosso corpo não quer, a nossa alma grita, o nosso sentimento grita. Mas quando a gente entra no lugar, nós olhamos e falamos, nossa, não é que isso aqui é bom? Não é que deu certo mesmo? Porque nós temos a mania de achar que nós sabemos mais que o Senhor, que nós temos uma opção melhor, que o nosso plano vai ser mais legal. E não é assim que funciona. O Senhor é bom, o nosso Deus é bom, o nosso Pai é bom. Aleluia! Hoje eu estava vendo o Insta da Bárbara, a esposa do Steve, e ela estava falando sobre o lugar da obediência, que ela sofreu muito em chegar lá no Pará, porque é uma cultura muito diferente. E o Senhor mandou eles estarem lá. Para quem não conhece a história, o Senhor mandou eles estarem lá. Irmãos, pensa você sair de uma cultura, um lugar que você está bem acomodado, cheio de amigos, uma igreja gostosa como a nossa, e de repente o Senhor fala, vai para o Pará. Aí chega lá, não conhece ninguém, é tudo novo, a igreja ainda é pequenininha, está começando agora. Como é desconfortável.
E ela estava falando justamente isso, que era desconfortável, que ela sofreu muito, mas que ao mesmo tempo tudo que ela vai fazer é leve. Tudo que ela vai fazer tem graça. Por quê? Porque é nesse lugar onde o Senhor vai nos abençoar. É nesse lugar onde você falou para o Senhor, ok, Pai, 100% estou aqui. Aí Ele vai falar, ok, então 100% eu posso te abençoar. Você não está me limitando. 100% eu estou aqui com você também. É 100%. É sem reservas. É você e Ele ali, ó, todo dia. Senhor, você sabe que eu estou aqui só por você, então é com você mesmo. E Ele fala, tá bom, já resolvi, tá tudo certo. Era isso mesmo que eu queria. É isso mesmo que eu queria. E muitas vezes pensamos que essas coisas acontecem só para grandes eventos. Nossa, uma mudança. Mas, irmãos, não é só para grandes eventos. É para coisas pequenas, atitudes, mudanças que você faz dentro da sua casa, na sua vida particular, no seu quarto. Essas mudanças vão te trazer esse 100% do Senhor. Senhor, eu estou 100% aqui nessa minha decisão de orar todos os dias. Ele vai falar, amém, eu estou 100% com você aqui também. Aleluia! Ele nunca vai deixar a gente sozinho, não. Você não vai ficar no vácuo. Sabe aquele amigo que você fala, e o amigo tá assim? Aí você acaba de falar e não tem nada para comentar. Impressionante. O Senhor não vai fazer isso com você, irmãos. Ele não vai fazer isso com você. Não vai ficar olhando para o horizonte. Não vai. Ele não se esquece. Ele não te deixa só. Ele é o seu conselheiro, o seu ajudador, o seu encorajador. Ele vai te ajudar em tudo, irmão. Aleluia! Vamos lá para 1 Coríntios 14. Vamos ler 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica infrutífera. Então, sabe aquela hora que você já não sabe mais o que orar, que você não sabe nem como resolver, você não sabe nem como que você vai fazer para tomar a decisão? É a hora de você orar em outras línguas. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, hoje também é a sua noite. Amém? Essa é a ferramenta mais valiosa que você vai receber no reino do Senhor. Orar em outras línguas torna a nossa mente infrutífera, e aí nós conseguimos conversar e falar aquilo que nós precisamos falar com o Senhor. É orando, irmãos, orando, orando. E eu oro com a minha mente infrutífera, mas eu também oro com a minha mente normal. Eu oro, eu canto. Por quê? Porque o Senhor é digno de toda honra, todo louvor. E é nessa hora que você está louvando, que você está orando, que você vai conseguir ouvir a voz no meio da tempestade. É nessa hora que você está bem conectado, que você vai ouvir, que você vai sentir o vento nas suas velas e Ele te guiando. É nessa hora, irmão. É nessa hora que você vai estar bem afiadinho com o Senhor. E você vai saber, é agora que eu faço isso. É agora que eu mudo de fase. É agora que eu vou para frente. É agora que eu paro. É agora. E você vai entender essa voz. E na prática, tudo isso que eu estou falando, é isso, irmão. É isso, é você ouvir a voz, é você sentir a direção. Uma decisão no meio dos sentimentos, da voz do nosso corpo, é decisão em meio à confusão. Mas quando nós tomamos decisões com o Senhor, com o Espírito Santo nos guiando, é a hora que nós acertamos o alvo e conseguimos ir para frente. É a nossa consciência. Sabe o que o mundo fala, né? O pessoal fala, agora a consciência está pesada. Para eles é dessa forma que acontece, né?
são os valores que a pessoa tem, depende ou não. Mas para nós não é assim. Nós temos o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa criação, tudo aquilo que nos forma como ser humano. A nossa bagagem cultural, nós temos tudo isso. E nós somos formados pela nossa história. E cada um tem a sua. Existem várias histórias, existem histórias mais tranquilas, existem histórias mais difíceis de vida. Mas sabe que é quando nós encontramos Jesus que nós decidimos para onde a nossa história vai? Eu conheço pessoas, irmãos, que tinha tudo para dar errado. Tudo. Em contextos de vida tão difícil. Mas essas pessoas encontraram o Senhor e nele encontraram a forma de ser guiado pelo Espírito. Elas sobressaem a família delas, elas sobressaem tudo. Por quê? Porque são melhores do que os outros? Não. Porque encontraram o Senhor, encontraram o Espírito Santo e entenderam o que dava para fazer com tudo isso. Transforma a tragédia, a tristeza, em alegria, em testemunho, em força e vai para frente. E são pessoas que mudam o resultado da sua vida. Por quê? Porque nós temos essa capacidade com o Senhor de transformar histórias difíceis em histórias maravilhosas. Testemunhos fortes. Quando nós erramos, irmãos, quando nós tomamos decisões erradas, não foi o Senhor que colocou isso na nossa vida para que nós vivêssemos aquela tristeza. Foi uma escolha nossa. Mas nós podemos transformar essa história difícil, esse momento difícil, essa fase dolorosa, em um testemunho para poder abençoar e ajudar outras pessoas a não passarem pela mesma coisa. O diabo, ele tenta pintar a historinha dele. Ele tenta destruir as pessoas, ele tenta acabar com a vida das pessoas. Você é um derrotado, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha o que você está vivendo, você não consegue, você não é capaz. Mas aí quando nós conseguimos nos direcionar e ser guiados pelo Espírito, nós vamos revertendo a história. E essa história que o diabo tenta colocar como final da vida, é algo que dá aquele trampolim. E é o momento que você tem o testemunho melhor da sua vida para contar. O Senhor transforma todas as coisas. Ele nunca vai usar uma ferramenta do diabo para te ensinar nada. Nós temos que entender e separar as coisas. Existem coisas que nós vivemos porque nós escolhemos errado. E Deus não tem nada a ver com isso. Se nós formos honestos conosco mesmo, poxa, eu estou analisando aqui, a culpa foi minha. Não fica mais fácil do Espírito Santo trabalhar com você? Ao invés de você querer ficar jogando a culpa para outras pessoas? Facilita, irmão. Facilita. Já põe a culpa no lugar certo e já vai para cima. Coloca a culpa no lugar certinho. E o Senhor falou, tá bom, esquece isso, vai para frente. Eu me culpava ano passado. Depois, quando aconteceu tudo que eu vivi, eu me culpava. Falava, Senhor, como que eu pude fazer isso? Eu sou inteligente. Tenho instruções. Meus pais me ensinaram direitinho. E o Senhor falou comigo, para, esquece, vai para frente. Esquece, irmão. Para de se culpar. O que importa é você mudar a rota e resolver o problema. Se você ficar parado nele, não vai mudar nada. Eu vivo hoje coisas que eu nem imaginava viver nessa mesma área. Mais leve, mais fácil, mais abundante. Por quê? Eu coloquei o meu treinador do meu lado. Coloca o seu treinador do seu lado, irmão. Ele tem que ficar aqui, ó, pertinho de você. Se um treinador estiver longe, ele vai ter que gritar muito alto para você ouvir.
Os atletas não precisam do treinador pertinho. Vê os jogadores de futebol, o treinador fica ali, ó, gritando o tempo inteiro. E os caras treinam todo dia. E mesmo assim, na hora do jogo, eles precisam que o treinador fique ali, pertinho. Porque ele tem a estratégia. Ele tem a visão do jogo. O Senhor tem a estratégia. Ele tem a visão do jogo da sua vida. Ele vai te ajudar a marcar vários gols. Ele vai te ajudar. Mas você precisa que esse treinador esteja aqui do seu lado. E se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, preste atenção agora. Eu vou falar algo que foi uma revelação. No meio desse estudo que eu estava com o Senhor aqui, presta atenção. Se coloca à disposição do reino. Viva a sua fase. Tome as suas decisões. A gente fala todo esse tema de ministração, parece que nós estamos falando só da nossa vida. Porque eu tenho as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha vida, o que eu vou fazer, minha família. Ok, estamos realmente falando de nós, mas vai além disso. Presta atenção. Vai além disso. A sua vida não é sua. Existe um propósito que o Senhor colocou na sua vida e você precisa cumpri-lo. E não é hora de parar. Agora eu vou tirar um descanso. Irmão, você vai se atrasar. Quem tira descanso é a mulherada que tem bebezinho 3 meses lá em casa. 3 meses. Fica em casa, o bebezinho realmente precisa. O seu descanso é esse, 3 meses em casa. Acabou. Não tem fase, não vai parar. Você tem um propósito, você precisa prestar atenção. As suas desculpas não são justificativa para você não viver o que Deus tem para a sua vida. Você é capaz de realizar todas as tarefas que o Senhor, que você tem na sua rotina, que você tem no seu trabalho, que você tem como esposa, como marido, como estudante, como filho. Você é capaz de realizar tudo isso. Mas você precisa entender que o reino está aí e que você precisa colaborar com ele, que essa parte não para. É paralelo. Claro que existe um equilíbrio para tudo, irmãos. Para tudo existe equilíbrio. O nosso treinador está aí para isso, ele vai te ajudar no equilíbrio também. Mas você precisa entender que você precisa do reino. Você precisa se envolver. A sua vida não é sua. Essas decisões que você vai acertar, elas são para te abençoar, para te alavancar, para fazer você correr. Mas elas também são para abençoar a vida das pessoas. Para você poder alcançar outras pessoas. Contar o seu testemunho, mostrar a sua força. Eu estava vendo o devocional do livro do Reagan. E tem um dos devocionais que ele fala sobre isso. Abre, por favor, 1 Coríntios 10, 23 e 24. Ele estava falando sobre o amor nessa devocional. Ele usou um outro versículo, eu vou pegar um parecido aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Eu falei, uau, Senhor, você queria falar tudo isso para chegar nesse ponto. É nesse ponto? Ele falou, é. Por quê? Aqui ele estava falando do amor. E ele fala, o amor, ele não... Aliás, esse é o versículo que fala que nem todas as coisas são lícitas e nem todas as coisas edificam. Nem tudo convém e nem tudo edifica. Você pode tomar a sua decisão, mas preste atenção. Nem tudo convém e nem tudo edifica. E isso tudo envolve um propósito. Por quê? Porque o amor não busca os seus próprios interesses. E o final dessa devocional dele falava sobre isso. O amor, ele não busca o seu interesse, não busca o seu direito, não busca o que
a sua vontade. O amor é justamente isso. Nós estamos em um reino de amor. Deus é amor. Nós somos amor com Ele. E o amor não busca os seus próprios interesses. Ele conta nessa partinha do livro, ele fala, e aí um irmão de uma igreja, ele buscou tanto os seus direitos, tantos os seus interesses, e ele dava tantas opiniões na igreja que ele era, porque ele tinha o seu direito, que ele acabou com uma igreja. Isso tem a ver com o amor de Deus? Às vezes nós ficamos nessa busca incansável dos nossos direitos. Eu tenho meu direito. Eu vou dar minha opinião. Eu vou fazer isso. Eu vou naquele lugar. A minha decisão é essa. Irmão, o Espírito Santo está falando lá dentro. Não faça isso. Não edifica. Não convém. É pecado? Não. Mas não edifica. Não convém. Vai afetar quem? O corpo. Vai afetar alguém? Presta atenção. Então, tudo que nós estamos falando aqui, não é sobre nós. Não é sobre nós. Deus quer sim que você tenha muito sucesso na sua vida, que você acerte em todas as decisões. Esse é o plano dele. Mas, paralelo a isso, existe um reino acontecendo. E nós somos cooperadores dele. E nós devemos lembrar que o amor não vai buscar os seus interesses. Aleluia! Aleluia! Vamos nos levantar. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque em Ti, Senhor, a nossa vida é um sucesso, Pai. Em Ti nós podemos crescer, avançar. Nós podemos amar, servir, acertar. Oh, Pai, como é bom ouvir a Sua voz. Como é bom ouvir a Sua voz, mesmo em dias tranquilos, como em dias de tempestade. O bom é saber, Senhor, que Você está conosco. O Seu amor nos constrange, o Seu cuidado nos constrange. Como Você é precioso para nós, Pai. Esta noite nós queremos nos consagrar a Ti. Entregar ao Senhor as áreas da nossa vida, as decisões que nós vamos tomar. Oh, Pai, nós queremos a Sua ajuda, Senhor. Nós reconhecemos a Sua presença. Nós reconhecemos, Espírito Santo, tudo que Você faz por nós. E nós queremos sim Você como nosso ajudador, encorajador, consolador, conselheiro. Oh Deus, oh Deus, como Você é precioso para nós, Senhor. Sem Você, aonde nós estaríamos, Pai? Sem Você, aonde nós estaríamos? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, Te bendizemos. Você é bom, Senhor. Aproveite essa presença doce. Essa presença transformadora. Rios de águas vivas, rios de águas vivas. Oh, reconhecemos Você, Pai. Reconhecemos Você, Senhor.
nossa vida é sua, Senhor. A nossa vida é sua, Pai. A nossa família é sua, Senhor. A nossa família é sua, Pai. Nós dizemos sim para você, Senhor. Sim. Sim para o seu chamado, para as nossas vidas. Sim para o teu propósito. Sim para o que você quer fazer de nós, Pai. Santo, Santo, Santo. Santo poderoso. Doce, suave. Doce, suave é você, Senhor, para nós. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Não existe uma vida que não tenha sido tocada por Jesus, que não tenha sido transformada. Não existe. Obrigado, Jesus. É nessa atmosfera que eu convido, se existe alguém aqui essa noite que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nunca fez essa oração, não reconheceu Ele como seu ajudador, consolador. Se você está aqui essa noite e deseja fazer essa oração, entregar sua vida por completo ao Senhor, para que Ele possa te ajudar nas suas decisões, levante a sua mão para que eu possa te ver. Existe alguém aqui que deseja fazer essa oração? Se existe alguém aqui também que ainda não recebeu o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, que deseja ser cheio, esse é o seu momento.